Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente está andando, faz muito tempo que você não vê uma entrevista do Fala Carlão no Zoom, né? Porque a gente está andando uma barbaridade, voltou com força a história do presencial. E hoje eu tenho a honra, o nosso tema aqui dessa prosa de hoje é planejamento estratégico. E como essa palavra ou essa frase, como é que pode alavancar os seus negócios, você que está aí nos assistindo, você que faz parte da prateleira de cima e que planejamento estratégico sabe muito bem, quem é empreendedor geralmente costuma fazer fazejamento estratégico. E hoje aqui do meu lado tem um cracaço, novinho assim, até fiz uma pergunta para ele no evento que a gente está participando aqui em São Paulo, que é o evento da Asbran. E eu fiz a primeira pergunta que eu fiz para ele, o Fernando, eu quero saber o seguinte, afinal de contas, quantos anos você tem? Eu estou falando aqui do Fernando de César Collier, que é agrônomo formado na nossa Exalc e tem um pedigree extraordinário. Ô Fernando, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão, viu? Chegou o seu dia aqui, viu, rapaz? Obrigado, Carlão. Acompanhei de longe, vários sócios participaram, eu não tinha tido a honra. Obrigado pelo convite. Eu espero que essa seja a primeira de muitas prosas que a gente vai ter aqui, Com viu? certeza. Eu gosto de café também, viu? É, pode né? chamar pro cafezinho. O café não Fala Carlão tá ficando famoso, hein? Todo mundo já sabe que tem um programa curtinho. Mas hoje esse Fala Carlão é daqueles Fala Carlão um pouquinho mais longo e tal, que eu sempre digo e começo dizendo que aqui ninguém nasceu engenheiro agrônomo, ninguém nasceu craque de bola como é esse cara aqui. Então é o seguinte, aqui ninguém nasce pronto, e eu imagino que você também não nasceu pronto. Eu quero saber um pouquinho da sua história. Fala pra nós como é que é, Legal. como é que foi chegar até aqui. Beleza, com certeza. Bom, eu sou paulistano, mas engenheiro agrônomo. Já é diferente, Já né? é diferente, né? O pessoal pergunta por quê, né? O que foi? Era a próxima pergunta que eu ia fazer. Emenda já responde tudo junto. Teve a ver com influência de família, do pai de pai e de mãe, os avós tinham fazenda e aí as férias de infância, enquanto a turma aqui de São Paulo passava, sei lá, no Hopi Hari, não sei aonde, eu passava na fazenda, né? E aí entendi. Tinha essa ligação com o agro, né? Então a ligação é dos dois lados, na linha alta e na linha baixa. Dos dois lados. Que legal. O que é que seus... Pecuária. Pecuária. Minas e São Paulo. Estado de São Paulo e região de Presidente Prudente, Bernardes mais especificamente. Olha só que maravilha, rapaz. Que beleza. Então você já nasceu no rolo. Exatamente. E vem cá, tinha alguma pressão na infância para você ser agrônomo, veterinário? Como é que é? Nada. Meu pai, o negócio da minha família que veio da parte dele da Hungria, né? Começou com um negócio pequeno, era produtor de parafuso francês, essas coisas, sabe? Mas de nenhum dos lados teve pressão, influência, e eu acho que foi mesmo o gosto, a vocação aí de ir pro agro, né? E aí é o seguinte, você foi pro agro, quando é que você entrou na Exalc? Como é que é? Porque a Exalc é lugar, você falou assim, eu quero a prateleira de cima, como é que é lá? Não, a Exalc é muito boa e acho que um dos pontos bacanas lá é que te permite ir para qualquer área dentro do profissional do agro que você quiser e que vai ter uma área forte lá. E eu sempre gostei também de economia, administração, e eu fiz bastante disciplina no departamento lá de administração, de economia, e aí por isso que eu enveredei também para essa parte da consultoria em gestão e estratégia. Maravilha. Eu tenho um amigo, viu, o Maurício Mendes, que também é engenheiro agrônomo, formado lá na Exalc também. O Maurício falou para mim um dia, nunca mais esqueci, sempre repito essa frase, você sabe que quanto mais cedo a gente descobre para que a gente serve, a gente tem a tendência a ser mais feliz ao longo da nossa vida, né? Então, você descobriu cedo e eu ia te perguntar assim, quando é que você descobriu que você queria ser agrônomo, mas não queria cuidar de planta? Como é que foi a história? Cara, acho que quando eu entrei na faculdade, eu já sabia que eu gostava de economia, também administração. E eu já fiquei na dúvida se eu não devia fazer economia. Falei, não, é agro. E aí quando eu entrei lá, no primeiro ano, qualquer disciplina que tinha que falava mais de gestão já chamava a minha atenção, né? Então, acho que foi ali, primeiro ano, já vi que ia para gestão. Maravilha. Agora, você falando aqui nesse evento que a gente acompanhou aqui, falando de planejamento estratégico, você trouxe aí uma apresentação, eu sempre, é uma indagação minha, né? As apresentações geralmente são apresentações brilhantes, a sua foi uma apresentação brilhante,
E há sempre uma dificuldade, sempre uma indagação na minha cabeça. Eu falo isso para os meus clientes sempre que apresento. Nossos produtos são bons, fazem isso, fazem aquilo. E a pergunta é sempre o seguinte, como é que é migrar o PowerPoint para a vida real, né? Então, e o PowerPoint que você apresentou muito competentemente, falando de planejamento estratégico, eu queria que você falasse um pouquinho de como é a sua vida e quando o cara te contrata, geralmente um empreendedor, geralmente um cara que, sei lá, tem 20, 30, 40 anos de atividade e chega e olha para você com essa carinha de menino que você tem, né? Mas como é que é esse jogo, nesse dia? Como é que você transpassa essa barreira aí? Muito bom, muito bom. Assim, o planejamento estratégico, falar de estratégia tem a ver com método, né? E é o que a ideia que a gente passa é que a gente vai usar um método para extrair o que tem de melhor na cabeça das pessoas que estão lá na empresa participando do processo de planejamento estratégico. Eu sou novo, posso ter um conjunto de experiência, mas quem está lá na empresa tem muito mais experiência sobre o setor. E aí não é da gente vir com a visão de fora e falar assim, você tem que fazer isso, isso, aquilo. Não, é tirar de maneira estruturada as ideias, colocando essas ideias num funil, boca larga, e vai afunilando, vai chegando numa decisão, né? Então a gente ajuda, fala que a gente ali é o animador do processo, né? A gente ajuda as pessoas a chegarem numa visão do que é a estratégia daquele negócio. E de fato, tirar do PowerPoint depois é o mais difícil, né? Então a gente faz esse processo, ajuda as pessoas, mas isso não quer dizer que a hora que a gente for embora, a coisa vai acontecer, né? E aí por isso que a gente fala assim, não, precisa ter lá, transformar cada ideia num projeto muito claro, né? E eu brinquei ali na palestra da construção da casa, né? Tem que ter o escopo claro de onde vai chegar, porque senão começa a ter um monte de puxadinho, né? E acho que um ponto importante é que assim, o mundo é muito mais dinâmico do que ali, o que a gente planeja, né? E aí hoje no planejamento estratégico a gente já coloca um pouco da dinâmica das startups, né? O que a startup faz muito bem? Ela testa e erra muito rápido para ir para a próxima ideia, né? Então coloca tudo na forma de um projetinho com as premissas que você tem ali, como que você vai testar ela e acelera e tenta errar rápido, que se for o caso você já muda, né? Legal. Não tem uma verdade absoluta e muito do que esses caras aqui, velhão de mercado, que começaram o negócio do zero fizeram, foi justamente isso, perceber, tentar uma ideia, não deu certo, muda e tal, e o planejamento estratégico tem que trazer isso também, não pode ser uma coisa rígida. É legal isso, porque geralmente os empreendedores acho que tem tudo isso, e uma vez eu vi uma definição boa de consultor, mas que eu achava que era uma definição, eu levava pelo lado meio ruim, mais pejorativo, mas eu acho que hoje, até em função do que você acabou de falar, eu vou repensar esse pejorativo, não tem nada de pejorativo. Talvez seja a pura verdade, talvez seja a maior qualidade, né? Que é a seguinte, diz que um consultor é o cara que pede seu relógio emprestado para te dizer que horas são. E achei agora, você me fez pensar enxergar uma outra maneira nisso, porque às vezes tem coisas que eu tô usando o meu relógio aqui, mas às vezes a gente fica, vamos dizer assim, meio perdidão nas coisas. É por aí? É por aí. Eu acho que quando eu falo o animador do processo é isso. É lógico que a gente tá antenado o que está acontecendo no mundo, a gente traz coisa, traz ideia, a gente critica, faz pergunta difícil de responder, provoca, né? Mas a gente tá ali para animar o processo e ajudar a empresa a chegar numa visão comum, né? Porque não adianta, se a gente chegar só na visão assim, a consultoria veio de fora e falou isso e acabou sem, você não vai ter, aquilo não vai ressoar dentro da empresa e a gente vai embora e aquela que virou um plano lindo ficou no papel. Vai ficar na gaveta e não vai sair, né? Exato. Gente, eu quero fazer um parênteses aqui para mostrar para vocês a nossa revista Agro Revenda. Essa aqui é a edição número 95. Dizer que a edição 96 está chegando aí, está excepcional, a edição que está imperdível, e dizer que o povo lá da Marquestrate é nosso colaborador da revista, desde quando a Public nem sonhava em ter essa revista, eles estão lá desde sempre. Vocês sabem que a gente adquiriu essa plataforma em 2011, mas estamos lá fazendo a nossa parte para deixá-la cada vez mais encorpada e cada vez ela mais relevante no setor de distribuição. E esse setor de distribuição é um setor que precisa de muito planejamento estratégico, né, Fernando? Sem dúvida. Acho que o momento que mais pede planejamento é quando o mercado está em ebulição, tá as coisas mudando, e é o que a gente está vendo, né? Toda semana sai uma fusão, uma aquisição nova, uma novidade nesse mercado, e as empresas, de fato, né, precisam saber como navegar nesse ambiente, né?
tem empresa querendo ir para outros negócios, diversificar a operação, mas para fazer todos esses pensamentos, você fazer assim no dia a dia, na correria, geralmente você não faz com uma análise criteriosa e tal, e a gente coloca o planejamento estratégico como ferramenta para isso, né? Então deixa eu parar, ver esse mercado, ebulição, tudo que está acontecendo, e todo mundo olhando de maneira estruturada para o problema, as questões externas, as questões internas da empresa, e a gente propor ali um caminho, né? Acho que é... Maravilha. Fernando, é o seguinte, a gente, falando em planejamento estratégico, a gente já logo foi falando do projeto, que precisa sair do papel, mas eu queria desenhar, gostei muito do processo, desenhar um pouquinho para o nosso público, né? Porque, como eu falei no começo, eu sou um cara que me considero muito mais de fazejamento do que de planejamento, sabe? A gente tem as ideias e vai, eu acho, feeling. Então, eu queria saber de você o seguinte, como é que a gente... quais são aquelas fases? Se não me engano, são 4 fases aí. Me fala um pouquinho disso para o pessoal entender do que a gente está falando. Perfeito. A gente usa uma metodologia aí, como você disse, em 4 etapas. A primeira coisa é definir a ambição, né? Onde eu quero chegar, quais números, o que eu quero alcançar, que é a minha visão de médio e longo prazo, né? Então tudo parte disso. Depois disso a gente vai entender aonde eu vou jogar, né? Quais mercados eu vou jogar, com quais segmentos de clientes, com quais competidores eu vou competir, em qual segmento de produto eu vou atuar. Depois é o como vencer, então quais são as competências que eu tenho que ter internamente para jogar nesses mercados. Muitas vezes eu preciso ajustar meu time comercial, eu preciso contratar tecnologia, eu quero ir para um mercado que a coisa demanda de esses aplicativos novos, tal, sei lá, né? Ou o meu sistema precisa melhorar. Né? Então é a ideia de o que eu vou construir de competência para vencer, a terceira etapa. E por fim a quarta, que quais são as ações ali, o mapa mesmo da estratégia, que é na prática, quais são meus projetinhos ali que eu vou estabelecer para vencer. Né? A gente tem, até por conta da nossa plataforma AgroRevenda, a gente tem aí uma relação, vamos dizer, relativamente estreita com vocês todos lá da Marquestrate. E o mais legal disso tudo é também estar numa consultoria que, quando a gente vai lá na Marquestrate, a gente percebe que a gente está numa empresa de verdade, né? Não é uma consultoria. Eu falo isso, a gente tem uma agência de propaganda e eu sempre sou muito crítico em relação às agências de propaganda em si, porque muitas delas a gente invariavelmente fica receitando remédios para os nossos clientes que a gente não toma. Então, assim... E eu gosto muito de receitar os remédios que eu tomo de alguma forma, né? Então eu queria que você pegasse esse paralelo e me falasse um pouquinho como é que é a Marquestrate hoje, como é que vocês, como é que é o trabalho de vocês no dia a dia, como é que é o planejamento estratégico de vocês mesmos. Não, perfeito. De fato, casa de ferreiro espeto de pau não pode, né? Consultoria não daria. Mas a gente tem o nosso ciclo de gestão estratégica, vai acontecer agora em janeiro, né? Então, os sócios se reúnem para pensar o futuro, né? A gente tem uma série de desafios, a empresa cresceu bastante nos últimos anos e a gente tem que olhar para tudo isso, olhar para o cenário competitivo, olhar para as forças e fraquezas internas, né? E colocar projetos e ideias para acontecer. Né? Quer dizer que isso acontece invariavelmente todos os anos lá. Um exemplo cabal disso, assim, a gente tem lá a educação corporativa, né? A gente faz muito capacitação para distribuidores pelo Brasil, revendas, cooperativas, indústria, né? A gente falou, esse é um negócio que precisa crescer e a gente estruturou mesmo, né? Uma área interna. Hoje nossos clientes sabem, a gente tem uma equipe dedicada para fazer isso, né? Não é mais o Fernando Colha que toca os treinamentos dele independente, não, tem um time especialista Marquestrate com as competências que todo mundo tem jogado lá dentro para tocar essa área, né? Isso partiu do planejamento estratégico, né? Então a gente faz isso com constância, uma vez por ano revisa ele. As coisas para funcionar precisa ter dono, né? Tem que ter dono. E aí o sócio, né, tem um papel importante. O sócio, no final das contas, é quem aprova um planejamento estratégico, diz esse é o caminho, porque tem a ver com o dinheiro, né? Definir o caminho que você vai assim, eu quero ir para um caminho que me dá mais risco ou menos risco, né? Então está mexendo com o bolso do sócio, tem caminhos que dá mais risco, então você precisa subir lá para o sócio e falar, podemos ir por aqui? Eu gostei muito, para a gente fechar aqui nossa entrevista, nós estamos chegando já no finalzinho, eu queria que eu gostei muito de um desenho que você fez lá, onde o sócio é quem decide, gestor é quem faz, é isso? Exato. Bacana isso.
que é um princípio de governança. Muitas vezes, numa empresa, assim, o sócio está na gestão, então ele tem 2 chapéus. A gente fala assim, tudo bem, mas você tem que lembrar que às vezes você não é sócio sozinho. Então, se você está na gestão também, tem uma hora que você precisa vir aqui em sociedade, né, que é o conselho de administração, para prestar contas e também para apresentar as suas ideias, tal, sempre, né, quais ideias? Aquilo que impacta o patrimônio, o direito, o nível de risco, o dinheiro, né, o nível de risco que a sociedade está tomando, né? Então, esse tipo de decisão tem que subir para conselho e decidir como sócio, né? E gestor executa, né? Maravilha. E muitas vezes, né, você sabe muitas vezes que esses 2 chapéus, esses 2, você com certeza, muita gente que está vendo aqui, com certeza está com 2 chapéus. E o mais interessante disso é como é que eu percebo isso, né? Porque às vezes a coisa foi feita assim a vida inteira e às vezes não se deu conta de que, hora de decidir é um mindset, hora de executar é outro, é isso? Exato. Eu falo assim, quando você percebe que você está fazendo muito mais do gestão do que da tomada de decisão, com o papel do sócio, é se toda hora entra alguém na sua sala para pedir uma assinatura de algum documentinho. Então quer dizer que você está na operação ali, na gestão mesmo. Esse é um jeito bom de ver, né? E se a sobrecarga está demais em atividades operacionais, né? E a gente fala assim, não tem problema nenhum um sócio estar na gestão. Entendi. Né? Mas tem hora que o negócio cresce tanto que o sócio na gestão ele não tem tempo para olhar o estratégico. É um desperdício, de dinheiro no final do dia. Exato. Né? Eu falei outro dia para uns sócios num projeto de governança, falei assim, eu tô decepcionado aqui, vocês estão gastando tempo de vocês para discutir se a parede é mais para um lado ou para o outro, né? Vocês tinham que estar discutindo se é para ter, se o negócio é para existir desse jeito ou de outro, né? Não a parede. A parede é consequência, né? Maravilha. Ô, Fernando, você é um craque, viu? Adorei falar com você, viu? Obrigado, viu? Prazer, cada um. Obrigado. É isso aí, gente. Eu falei com o agrônomo, consultor aqui, o Fernando de Cesare Collia. É isso aí, gente. O cara é um cracaço lá da Marquestrate. Aproveito para mandar um abraço para todo mundo lá da Marquestrate, o povo que mora no coração do Fala Carlão e também da plataforma Agro Revenda. Valeu, gente. Fui, um forte abraço e eu vejo todos vocês no nosso próximo programa.